Irmãos amados, seguindo a sequência que nós temos refletido, agora, livro de Daniel, capítulo de número 4. Livro de Daniel, do profeta Daniel, capítulo 4. Os irmãos também podem acompanhar pela projeção, tá? Irmãos, esse capítulo tem 37 versículos, não é? Eu não me recordo de ter pregado em um texto tão grande. Então, ao passo que nós vamos fazendo a leitura, também vamos explicando o texto. E vamos trabalhar de modo objetivo, claro e profundo, tá? Para que a gente não perca nenhum detalhe do texto, mas ao mesmo tempo não tomemos tanto tempo que faça com que as pessoas fiquem desatentas. Primeiro que o cristão precisa estar atento à pregação da palavra de Deus, não é? Eu, essa semana, tive algumas felicidades. Eu ouvi duas pessoas dizerem assim, uma foi um adolescente, disse assim: pastor, eu aprendi muito com os seus sermões, eu cresci muito. Um adolescente de 15 anos de idade, isso me deixou muito feliz, porque eu não esperava ouvir isso. E hoje, uma outra irmã na classe da EBD fez o mesmo comentário. E graças a Deus por isso. Mas a gente só aprende aquilo que a gente está atento a ouvir. Está disposto a ouvir. Porque se nós estivermos entretidos num momento tão crucial como a pregação, irmãos, certamente que a gente não vai aprender. Tá? Então, que as nossas mentes estejam cativas à palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha, e em Cristo, Redentor nosso. Amém. Queridos, nós estamos no 4º capítulo do livro de Daniel e temos percebido que o Senhor é o Senhor da história, é o Senhor dos governos, é o Senhor de toda a ordem criada. No livro de Daniel, capítulo de número 1, nós vimos que o Senhor é o Deus mais sábio. É aquele que detém todo o conhecimento, toda a ciência e toda a revelação. No capítulo 2 de Daniel, nós vimos que o Senhor é o Deus dos deuses. Enquanto Nabucodonosor imaginava que era digno de honra mais elevada, que porventura não existisse um Deus além dele, ele se surpreendeu quando então o Senhor lhe dá um sonho que para ele e para os intérpretes de lá da Babilônia se tornou algo enigmático. Deus levanta Daniel, então à noite tem uma revelação, traz isso a Nabucodonosor e o significado dela. E o capítulo 2 é o capítulo onde demonstra 4 reinos, através da estátua que foi o sonho de Nabucodonosor, onde ele mesmo era cabeça de ouro. Um segundo reino era um reino de prata, que representava ali, era representado pelo tronco e pelos braços de prata. As pernas de bronze eram o terceiro reino, e os pés de ferro e barro representavam o 4º reino. E uma rocha vinha e esmigalhava toda essa estátua, fazendo-a em pedaços. E esse é o reino de Deus. Por isso que Deus, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. No capítulo de número 3, nós vimos hoje pela manhã, o Senhor Deus, Ele também é o Deus do livramento. Nabucodonosor imaginou que ninguém poderia livrar Sadraque, Mesaque e Abidnego da sua ira. E Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados numa fornalha de fogo ardente. E o Senhor, por meio da pessoa de Jesus Cristo, os acolheu e passeava no meio da fornalha de fogo ardente, sem que eles sofressem uma lesão sequer. Quando Nabucodonosor, que pensava ser o rei da terra,
se deparou com aquilo, então trouxe um decreto que ninguém blasfemasse contra o Deus dos judeus. Então isso o Senhor demonstrou no capítulo 3. Pastor, e o capítulo 4? Qual o propósito de Deus? Irmãos, esse capítulo 4, ele é muito complexo no que diz respeito à nossa compreensão humana, se nós não olharmos com os olhos da fé. Porque o que Deus faz aqui, agora, é tomar aquele que se considera o rei de toda a terra, a saber, Nabucodonosor, e trabalhar em sua vida, primeiro, o humilhando completamente, o fazendo rastejar como um animal durante 7 anos. Depois Deus traz a ele de volta a sanidade mental e o devolve o trono. A intenção de Deus é demonstrar que ele governa até os reinos da terra. Pastor, mas Deus governa a Coreia do Norte, considerando que aquele ateu que lá está vive ameaçando o mundo com uma ameaça nuclear. Até hoje aquele homem não lançou um míssil nuclear, porque o Senhor não autorizou. Deus governa absolutamente tudo. Não tem nada que fuja das mãos de Deus. E Nabucodonosor era um dos piores homens que a história já teve. Tamanha a sua crueldade. É só os irmãos perceberem que no contexto a gente sempre vê Nabucodonosor se exaltando enquanto Deus, se impondo enquanto Deus, trazendo ameaça aos povos da terra, apontando que aqueles que não obedecerem às suas ordens sofrerão pena de morte. Deus então vem quebrando esse homem, vem quebrando, até fazer com que ele se rasteje como um animal. E Deus traz esse juízo sobre a vida dele por 7 anos. 7 anos. Ele sofreu doente, rastejando como um animal, e Deus, com a sua santa misericórdia, o converteu e devolveu a ele, então, o trono. Vamos tentar entender. Primeiro, versos de 1 a 3. Nós temos aqui o edito do rei, ou edital. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Aqui são palavras de Nabucodonosor, viu, irmãos? Verso 2. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas de Deus, o Altíssimo. O Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Quem lê o cabeçalho do edital diz assim: isso é um crente falando, pastor. Esse homem é um crente. Parece que ele já está convertido. Mas aqui, irmãos, Deus vai dar a Nabucodonosor um segundo sonho. Vocês devem lembrar que Deus já deu um sonho a Nabucodonosor no capítulo 2. A estátua com a cabeça de ouro, depois a prata, o bronze, o ferro e o barro. Deus agora vai trazer um segundo sonho a Nabucodonosor. Esse sonho está registrado dos versos 4 a 18. Acompanhe a leitura, por gentileza. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhe contei o sonho. Lembrem que o primeiro sonho do capítulo 2 ele não contou. Ele queria saber do sonho sem mencionar. Dessa vez ele conta o sonho e pede a interpretação. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho. Mas não fizeram saber a sua interpretação, não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim,
me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual o Espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho, dizendo. Deixa eu fazer uma observação. Pastor, Daniel não era servo do Deus vivo, porque ele está sendo chamado aqui de filho dos Espíritos Santos, ou dos deuses santos. Porque os irmãos precisam compreender que esse é um decreto de Nabucodonosor. Então ele está escrevendo segundo aquilo que ele interpreta. Então na cabeça dele, Daniel é filho de deuses santos. Então as palavras estão nesses termos, porque é um decreto o qual ele escreveu. Beltesazar, chefe dos magos. Daniel era chefe de algum mago? Daniel era intérprete de sonhos, dom esse o qual Deus deu. Mas segundo o Nabucodonosor, ele era chefe dos magos. Eu sei que em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande, e crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Verso 15. Mas a cepa, ou seja, o tronco, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais e erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Pastor, o que é que está acontecendo aqui? A árvore que Nabucodonosor viu era ele mesmo. Observem, Nabucodonosor era o grande rei da terra, 600 anos antes de Cristo. Toda a Babilônia se alimentava do reino de Nabucodonosor. Mas pensava ele ser um Deus, por isso que a árvore crescia até o céu. Debaixo dos seus galhos, os animais se abrigavam, à sua sombra, e nos galhos, as aves. Mas diz ele, que no sonho, ouviu um vigilante que dizia: cortem-lhe os galhos, deixe apenas a cepa. A cepa aqui é o tronco da árvore. Deixe o tronco da árvore com as raízes. Retire-lhe o coração e lhe dê um coração de animal. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus vai humilhar Nabucodonosor. Deus já está quebrando Nabucodonosor desde o primeiro capítulo. E agora, Deus vai humilhá-lo de vez, como Deus, para dizer que quem manda na história é o Deus de Daniel. Daí, irmãos, aparece nesses termos, né? Verso 16, mude-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal,
e passem sobre ela 7 tempos. 7 tempos são 7 anos. Ou seja, essa árvore seria cortada, ficaria o tronco e as raízes. Por quê? Porque aquilo representava o trono, o qual ele voltaria a assumir depois da enfermidade. Mas ele seria quebrado para que fosse humilhado e reconhecesse que só o Senhor é Deus. E isso teria uma duração de 7 anos. Verso 17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado de santos, a fim de que conheça os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Quem está dizendo isso? Nabucodonosor. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonho. Tu, pois, ó Beltesazar, Daniel, teve o nome trocado de Daniel para Beltesazar, que era o nome de um dos deuses, os quais Nabucodonosor batizou Daniel com esse nome. Dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Alguém vai perguntar: pastor, por que Daniel ficou chocado? Por que ele ficou turbado diante daquela revelação? Porque Nabucodonosor ainda não sabia o que ia acontecer, mas Daniel sabia o que significava aquilo. E Daniel criou uma convivência de respeito com Nabucodonosor. Daniel era um profeta que vivia próximo de Nabucodonosor, do rei da Babilônia. Então, ainda que o rei da Babilônia não tendo a interpretação, quando Daniel ouve tudo aquilo, o coração de Daniel então fica contrito. Daniel chega a dizer que gostaria que aquela visão se aplicasse aos inimigos de Nabucodonosor. Mas, lamentavelmente, a visão dizia respeito ao próprio rei da Babilônia. Verso de número 19. Esse é o sonho do rei, irmãos. A interpretação, então, começa a partir do verso 19 a 26. Vamos seguir a leitura, com paciência. Deixa eu voltar ao verso 19, me permitam-me. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não se turbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. O que Daniel está dizendo é: eu gostaria que esse sonho estivesse se referindo às pessoas que odeiam ao Senhor. Reparem agora, verso 20. A árvore que vistes crescer e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos e as aves dos céus faziam morada, és tu, ó Rei. Começou a interpretação. És tu, ó Rei, que crescestes e viestes a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: corta a árvore, e destruía, mas a cepa com as raízes deixa na terra,
atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada de orvalho no céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. Verso 24. E este é o decreto do Altíssimo. O que Daniel está dizendo é: grande rei, eu vou interpretar o sonho e saiba que esse é um decreto do Senhor. E os irmãos sabem que decreto de Deus não se muda. Ninguém muda os decretos de Deus. Um exemplo disso é que o dia da nossa partida dessa terra é um decreto divino. Quem muda? A salvação para os eleitos de Deus é um decreto. Quem pode nos separar do amor de Deus? Quem pode retirar de nós a salvação? Um crente, ele não perde a salvação. Deus decretou a salvação aos seus eleitos. Não há um eleito que morra sem salvação. Ele será salvo. Nós estamos falando de decreto. E decreto é imutável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, disse o autor aos Hebreus. Então vejam só, irmãos, a interpretação. Verso 24. Esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado de orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Verso de número 26. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. A grande pergunta, irmãos, nesse terceiro momento é: pastor, por que Deus está fazendo isso com Nabucodonosor? Eu acho que a resposta mais objetiva a dar é: porque Nabucodonosor queria tomar o lugar de Deus. Nabucodonosor, ele era um ídolo na Babilônia. Ele era um ídolo visível, é verdade. Todos podiam contemplá-lo, se ajoelhar diante dele, se humilhar, pedir por clemência. E nós temos, irmãos, trabalhado muito essa ideia da idolatria na nossa igreja. Comumente a gente olha o católico e diz: o católico é idólatra, porque ele se prostra diante de uma estátua de escultura, diante de um santo de barro. Mas o conceito de idolatria, ele é muito mais profundo do que uma estátua. Não é que a estátua de barro, adorar uma imagem, não seja idolatria. É. E um dos pecados que mais deixam Deus irado é a idolatria. É a idolatria. Porque a idolatria não representa apenas um engano do homem. Não é o fato de um homem olhar para uma estátua e se prostrar. A idolatria representa um adultério espiritual. Mas o grande problema é que muitas vezes nós somos um povo idólatra e não percebemos isso. É muito fácil a gente olhar para um católico e identificar: eis ali um idólatra. Difícil é a gente perceber que o nosso coração é repleto de ídolos. A diferença é que os nossos ídolos muitas vezes não são visíveis, são ídolos invisíveis. Sabe aquela pessoa que sem trabalho ela não vive? Eis aí o seu ídolo. Sabe aquela pessoa que sem sexo ela não vive? Eis aí o seu ídolo, luxúria. Luxúria é o desejo incontrolável pelo sexo, não é o desejo do luxo, como muitas pessoas pensam. Sabe aquela pessoa que precisa acumular tesouros nessa terra? Eis aí o seu ídolo. Sabe aquela pessoa que não consegue viver sem aquela paixão desenfreada? Eis aí o seu ídolo.
Então, o ídolo, para a palavra de Deus, é tudo aquilo que no nosso coração toma o lugar do Senhor. Então, a gente olha, irmãos, um ídolo, e muitas vezes a gente não o considera assim, porque a gente entende que consegue administrar o amor por Deus e o convívio com aquilo que para nós é indispensável. Só que se existe alguma coisa para nós que é indispensável, que não seja Cristo, eis um ídolo. Esse é o problema dos nossos dias. E como eu dizia pela manhã, o mundo, a carne e até Satanás, eles se permitem ser amantes espirituais de todos nós. Eu explico. Nós temos uma aliança com Deus, a aliança da salvação que Deus fez com seu Filho. Ele nos redimiu dos nossos pecados. Ele nos resgatou da perdição eterna. A igreja é a noiva, Cristo é o noivo. Portanto, temos aí um belo casamento. O casamento mais aguardado de toda a história da humanidade. Toda vez que essa noiva, ela cria amor incondicional por outra coisa ou por outro alguém, essa noiva está traindo esse noivo. Então, quando a igreja ela se apaixona, pondo alguém ou alguma coisa em lugar do seu Deus, essa noiva está adulterando. Pastor, mas como adulterando se ainda não é casada? O adultério é a quebra da lei do sexo. Não é só entre casados. Fornicação é adultério. Você sabia disso? Fornicação é adultério. O adultério é a quebra da lei do sexo. Mas voltando à perspectiva da noiva e do noivo, para que a gente não confunda uma informação com a outra, toda vez que um cristão, existe algo na sua vida sem o que ele não consegue viver, esse cristão tem um coração idólatra, irmãos. Por isso que a gente precisa investigar o nosso coração à luz da Escritura Sagrada, para que a gente averigue com os óculos, eu não diria nem os óculos, mas com os olhos da Escritura, o nosso coração. Eu comentava pela manhã, a gente olha o mundo com os óculos do mundo. Nós somos convidados a olhar a vida, o mundo e todas as coisas com os olhos da Escritura. E olhos são muito mais do que óculos, porque se você não tiver olhos e você tiver óculos, de nada adiantou. Mas os olhos não, os olhos a gente não diz olhe, a gente simplesmente vê. Pare um pouco e pense, você é dirigido pelo quê? Eu estava perguntando, até uma pergunta indelicada, mas eu vou repetir. Com todo o respeito, com todo o carinho e todo o apreço aos deficientes visuais, você conhece algum habilitado que seja deficiente visual? Um dos critérios para a CNH é que a pessoa tenha não apenas a capacidade de ver, mas ver muito bem. É claro que isso não diminui em nada o deficiente visual. Ele não é menos merecedor de respeito que aqueles que têm a sua visão. Mas note, nós somos dirigidos pelo quê? Nós somos dirigidos por aquilo que a gente vê, irmãos. Pela forma que nós interpretamos a vida, pela forma que nós interpretamos e vemos o mundo. Por isso que Jesus disse que os nossos olhos devem estar nas coisas do alto. Então, as lentes que devem ser usadas para interpretar o mundo, a vida, são as lentes da Escritura Sagrada. Por isso que é tão comum, muitas vezes, a gente ver comportamentos seculares dentro da igreja. Jesus disse que os portões do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Cristo. E nessa luta, não é que o inferno vem para cima, o mundo vem para cima da igreja. É que a igreja parte para lá para trazer
através da evangelização, aqueles que pertencem a Jesus. É a igreja que parte para cima. É a igreja que vai a proclamar as boas novas. É o poder do reino de Deus anunciando a verdade. Mas hoje nós temos visto um comportamento inverso. Ou seja, se é da igreja influenciar, se é da igreja invadir, empurrar e dizer, olha, aqui é reino de Deus. Nós servimos a um Deus genuíno. O nosso Deus é o Criador dos céus e da terra, do mar e tudo o que neles há. Se é de sustentarmos a nossa fé, o que é que acontece conosco? Nós nos parecemos a cada dia mais e mais com pessoas sem fé, sem esperança de vida eterna. Pessoas que não conheceram a Jesus Cristo. Parece, irmãos, muitas vezes que nós somos tentados a sermos uma determinada pessoa no domingo e na segunda-feira, quando ultrapassamos aí, no domingo ainda, quando ultrapassamos o portão da igreja, nós vivemos como qualquer cidadão e nos esquecemos que não somos cidadãos desse mundo. Não somos cidadãos dessa terra. O que Deus está fazendo com Nabucodonosor é quebrando ele em pedaços. Deus está humilhando. O que Deus fez com esse homem foi ele se rastejar como um animal. Ele comia da ração do boi por 7 anos. Por 7 anos ele sofria com orvalho, porque dormia no relento. Os seus cabelos ficaram duros, feito penas, as suas unhas cresceram. Esse homem virou um bicho. Pastor, por que Deus fez tudo isso? Que cena degradante. Porque Deus queria mostrar a ele quem é o Deus de toda a terra. E ele estava se pondo como Deus. Deus odeia os ídolos, inclusive aqueles que estão escondidinhos no nosso coração. Deus odeia. Porque toda vez que nós temos um ídolo, esse está tomando o lugar do Deus Altíssimo na nossa vida. Cuidado, porque às vezes nós somos muito hábeis, para olhar a vida do outro. Mas somos pigmeus para perceber como muitas vezes somos um povo idólatra. Dizemos que amamos a Deus, que servimos a Deus, que queremos viver para a glória do Senhor. Mas, irmãos, os nossos lábios falam uma coisa e as nossas atitudes demonstram outra. Sabe aquela palavra que Jesus disse bem assim, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eu penso que essa palavra nunca foi tão oportuna de ser dita como nos nossos dias. Muitas vezes nós honramos a Deus com os lábios, mas o nosso coração, ele está abraçado com um amante chamado ídolo. O mundo não se importa de ser amante. O mundo não diz a você, não adore o seu Deus. O mundo diz, você pode amar o seu Deus, contanto que também tenha compromisso comigo. O mundo não se importa de ser amante. A nossa carne não se incomoda de ser amante. Olha, você pode ir até a igreja aos domingos. Responda lá as mensagens do pastor que ele te envia. Leia os textos que ele posta. Mas lembre que você tem um compromisso comigo, que sou a sua carne. Até o diabo, Satanás não se importa de ser amante. Satanás não está preocupado em que você não adore a Deus. Satanás está muito mais preocupado em distrair você para que ídolos se escondam no seu coração e isso acabe por macular sua relação com o Senhor. O Senhor odeia ídolos, porque os ídolos tomam o lugar de Deus no nosso coração. Essa é a primeira aplicação que eu queria trazer, irmãos.
Mas aí nós temos agora o verso de número 27, que é uma outra aplicação maravilhosa. Vejam aqui o que Daniel falou no verso de número 27. Diz o texto sagrado: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Sabe o que é que Daniel está dizendo aqui? Coisa que muitos de nós não temos coragem de fazer hoje. E quando fazemos, ou somos caluniados, ou desrespeitados, ou desdenhados. Daniel está fazendo uma coisa que muitos crentes odeiam. O que, pastor? Daniel está exortando. É o que Daniel está fazendo. O que Daniel está dizendo a Nabucodonosor é: ó rei, aceite o meu conselho, ponha termo a isso, se arrependa dos seus pecados. Irmãos, nós vivemos em um tempo que a exortação, ela, nas nossas vidas de modo geral, vamos combinar, a exortação ela já é desagradável por natureza, eu concordo. Ninguém quer ser repreendido, eu não quero ser repreendido. Eu não quero ser repreendido. Você não quer. Mas pare e pense comigo. Há medicações que a gente não quer tomar, mas a gente precisa. Você, quando está hospitalizado, por exemplo, você não chega para o médico e diz assim: doutor, por gentileza, não insira aí no soro essa medicação. Você pode até não querer, mas você precisa. A exortação é assim. Ela não é agradável de se ouvir, mas ela é necessária. Entre o agradável e o necessário, é melhor abraçar o necessário. Daniel podia pensar assim: meu Deus, mas como é que eu vou dizer a esse homem, que é o rei da Babilônia, que ele se arrependa dos seus pecados? Certamente que Daniel, ou se fosse nos dias de hoje, muitos de nós apenas faria ali o lobby com o prefeito, com o governador, com o presidente da república. Mas, irmãos, eu custo em acreditar que alguém diria ao presidente da república, e eu não estou vinculando ao atual, estou falando presidência da república, para que ninguém me entenda mal, tá? Eu não estou fazendo aqui um comentário num sentido pejorativo, não é minha intenção macular a imagem de nenhum governante. O meu comentário está vinculado com uma analogia ao que eu estou pregando. Eu custo em acreditar que um crente que tivesse acesso ao presidente da república dissesse a ele: senhor presidente, posso lhe ser sincero, o senhor precisa se arrepender dos seus pecados, senão Deus vai punir o senhor, Deus vai castigá-lo, o senhor vai pagar caro pela sua desobediência. Eu custo em acreditar isso, irmãos, porque de fato, para que alguém traga uma exortação como essa, e talvez hoje nesse mundo, quem mais se aproximasse de Nabucodonosor naquela época, seja o presidente dos Estados Unidos. Talvez o presidente dos Estados Unidos hoje é menor do que era Nabucodonosor há 600 anos antes de Cristo. A história registra isso. Eu custo em acreditar que alguém faria isso. Mas Daniel exorta: aceite o meu conselho, se arrependa dos seus pecados. Daniel não se intimida. E hoje a gente vive dias que a gente não pode exortar. Porque se você exortar, você inflama logo. Tem crente que é feito porco-espinho. Sabe como é que porco-espinho? Olha, não me toque, viu? Eu já estou armado. Não é que se falar comigo, eu já espeto aqui você e você já saia para lá. Não me dirija a palavra, não faça aí o porco-espinho. Estou me referindo à exortação, tá? Estou me referindo à exortação. Então, muitas vezes nós somos inflamados para a exortação, não admitimos ser exortado, o que é ruim, é verdade. Mas sabe o que é o pior de tudo?
O pior de tudo é quando alguém precisa ser exortado por nós, nós achamos que aquela pessoa precisa ser, na verdade, acalentada. Irmãos, muitas pessoas, elas se afastam do Evangelho, porque quando elas precisavam ser exortadas, elas foram consoladas. Se você parar para fazer uma reflexão bíblica, você vai perceber que Jesus consolou pessoas. É verdade. Por exemplo, Jesus disse às irmãs de Lázaro que não chorasse. Ele tem poder para fazer isso. Ele ia ressuscitar Lázaro mais à frente. A única pessoa para mim que pode dizer a alguém não chora é Jesus Cristo. O resto ninguém pode. Não se meta no choro de ninguém. Jesus Cristo é o dono da vida, Ele pode. Mas observe como Jesus tratava o pecador quanto mais. Jesus exortava. Jesus chamava a atenção. Os escribas e fariseus foram quem mais ouviram de Jesus. Jesus chegou para os escribas e fariseus e disse: vocês são sepulcros caiados. Por fora vocês estão cobertos de mármore, por dentro é um corpo em estado de putrefação. São serpentes. Vocês se preocupam com o exterior do copo, mas por dentro está tudo sujo de rapina. Tudo isso foi Jesus que disse. Então, a gente precisa ter cuidado nos nossos dias, para que quando Deus nos traga alguém, se essa pessoa precisa ser consolada, ela deve ser consolada. Mas se ela precisa ser exortada, ela deve ser exortada. E trocar esses polos é perigoso, porque se você pega alguém que precisa ser exortado e você vai consolar, essa pessoa vai sair com o seguinte pensamento: eu estou certo mesmo, está lá, ele me compreendeu. Veja só, aquele que precisa ser corrigido, ele precisa ser notificado que ele precisa ser corrigido. Ele não pode sair com a impressão de que ele está certo mesmo, porque quem devia exortar, consolou. É um equívoco. Quer ver um exemplo claro? As pessoas vão pregar o Evangelho e dizem assim: Jesus ama você. Essa não é a forma adequada de pregar o Evangelho. Porque pare um pouco e pense. Se você diz a um pecador: Jesus ama você, o pecador vai pensar: nossa, meu Deus, eu faço tantas coisas erradas e Deus me aceita como eu sou. Esse não é um pensamento correto. Jesus é amoroso, sim. Mas o pecador precisa saber que, em primeiro lugar, ele é pecador. Segundo, ele precisa saber que o salário do pecado é a morte. Terceiro, ele precisa saber que Deus é bom pagador e Deus vai pagar o pecado com castigo eterno. Quarto, ele precisa saber que existe esperança de vida eterna que está em Jesus Cristo. Viram a diferença? Agora esse pecador vai saber: opa, eu sou pecador? E agora? Aí o evangelista vai dizer: se você não se arrepender, você será condenado eternamente, se você não crê em Cristo. Ele vai dizer: mas e agora? O evangelista vai dizer: a esperança de vida eterna para você. Se Cristo for o Senhor da sua vida, se você crer nele de todo o seu coração, e como resultado disso viver para a glória de Deus, você será salvo. Observem que o passo a passo levou ele a um conhecimento adequado. Jesus ama você. Isso não é evangelização. Isso é consolar coração de pecador. Daniel, irmãos, simplesmente chegou para Nabucodonosor e disse: aceite o meu conselho, se arrependa. Versos 28 a 33. Temos a humilhação do rei. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, ou seja, Nabucodonosor teve 1 ano para se arrepender, mas não se arrependeu. Passado sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real,
com o meu coração, com o meu grandioso poder, para a glória da minha majestade. Verso 31. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e fartar-se-ão, comendo ervas com os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Verso 33. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que se lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Ele passou os 7 anos de humilhação. Verso 34 a 37 agora. A restauração de Nabucodonosor. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento. Ou seja, Deus restaurou nele a sanidade mental. Ele voltou a ter saúde mental. Depois de 7 anos enfermo. Deus enfermou Nabucodonosor 7 anos e o fez viver como bicho. Depois de 7 anos, Deus voltou a dar sanidade mental a ele. Mas ao fim daqueles dias, ou seja, dos 7 anos, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Ou seja, inclusive Nabucodonosor entendia que diante de Deus ele não era nada. E segundo a sua vontade, a vontade de Deus, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, a sanidade mental, também para a dignidade do meu reino. Tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Ou seja, Deus devolveu a ele o reino. Lembra a árvore? Não foi cortado o cepo nem as raízes. Então vamos lá. Estou concluindo, irmãos. Vi a majestade e a dignidade do meu reino. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto, glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam em soberba. Esse foi o resultado na vida do grande rei da terra, a saber, Nabucodonosor. Eu quero concluir com uma palavra evangelística a você que ainda não tem Cristo como seu único e suficiente Salvador. A primeira coisa que eu quero te dizer é que Jesus Cristo, ele é o Rei de toda a terra. Ele estava no princípio, ele nos redimiu e ele estará na consumação. O mundo, ou absolutamente toda a história, é dividida em 4 tempos: criação, queda, redenção e consumação. O Senhor Jesus Cristo, ele é o dono da história. E o Senhor Jesus Cristo, ele é o Salvador de todo aquele que nele crê. Talvez você tenha levado sua vida toda imaginando que você era dono do seu próprio nariz. Eu quero te dizer uma coisa: você não é dono da sua vida. Você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para glorificar a Deus.
e os homens que não glorificam a Deus serão castigados eternamente por isso. O Senhor Jesus Cristo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. O maior bem, o maior presente, a maior dádiva que um homem pode possuir na sua vida é Cristo Jesus. O maior valor que nós recebemos, o maior presente, foi a capacidade dada por Deus para crermos na redenção em Cristo Jesus. A única coisa que faz diferença de verdade entre os homens é a sua fé, a base da sua fé. Nós aqui na terra discutimos diferenças econômicas, diferenças de raças, diferenças sociais, diferença disso, diferença daquilo. A bem da verdade, sabe o que é que faz diferença entre os homens? É o fundamento da sua fé. Nabucodonosor, antes de ser humilhado, ele era o fundamento da sua fé. Depois de todo o processo de humilhação, ele reconheceu que Deus é o único digno de todo louvor e de toda glória. E eu queria concluir te perguntando: quem é o fundamento da sua fé? É você, os seus conceitos, os seus ídolos ou Jesus Cristo? Amém.